Olá, querido, querida. Olá, meu querido, minha querida. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Bom dia para você. Que o nosso Deus hoje visite a sua vida, a sua casa, visite toda a sua parentela, a sua família, as pessoas que você ama, pelas quais você luta, amém? Que o Senhor Deus seja bom, compassivo, Ele seja longânimo para com você e com os seus nesta data. Eu gostaria de trazer a você uma meditação da Bíblia Sagrada. Antigo Testamento é uma passagem muito interessante que relata a respeito de Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que Deus quis, né? Havia necessidade de levantar um rei para Israel, e aí o povo quis porque quis o rei Saul, e o coração do Senhor sempre foi que o rei fosse Davi. Por isso ele era chamado, e ele é chamado na Bíblia, o rei segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Nós todos devemos buscar como é que se diz, a deferência da parte de Deus para conosco, amém? Que sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus, que o Senhor tenha prazer em nós. Aqui está, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 24, eu vou ler para você, e está dito assim: sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolha uma delas para que eu te faça. Veio, pois, Gade até Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou queres que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou queres que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera, pois, agora e vê que resposta hei de dar àquele que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. E depois, a partir do versículo de número 18, está assim: naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Davi respondeu: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Amém? Aqui nós vemos que Davi fez o censo do Israel, do povo de Israel. E ele não deveria ter feito, não é? Não deveria ter feito porque o regime de governo era teocrático. Era Deus que fazia a gestão através do profeta e através do rei. Não foi assim com Saul, de Deus falar diretamente com Saul, porque Saul não ouvia Deus, mas Davi ouvia, e Davi falava com Deus, Davi tinha intimidade com Deus. E Davi, nessa questão da intimidade, ele tinha testemunhos que mostravam isso, né? Ele cuidava do rebanho do pai, e no cuidar do rebanho do pai, no manejo do rebanho do pai, ele defendeu o rebanho de tal modo que ele enfrentou bestas feras como a ursa e um leão, né? Isso ele diz, está registrado na Bíblia, quando ele se achega ao rei Saul para se oferecer para atuar no exército de Saul contra os filisteus. E ali ele diz, não é, para convencer Saul a aceitá-lo numa condição que seria uma exceção, ele vai e diz que ele havia lutado com uma ursa
lutado também com um leão e ele havia tido vitória. Então, o Davi ali poderia confiar que o Saul poderia confiar que o Davi teria vitória contra o gigante Golias. Óbvio que o Saul não confiou, não acreditou, mas o Davi foi muito enfático ao afirmar que ele era a pessoa que enfrentaria aquele gigante. E convenceu Saul, porque ainda que ele tivesse um exército numeroso, nenhum dos soldados chegou para dizer: ó rei, nós vamos ganhar, nós vamos vencer essa batalha. Então, o Davi tinha experiências para chegar-se diante do Senhor e confiar no dia a dia dele, demonstrar esta confiança que ele tinha, esta intimidade que ele tinha com o Senhor, a ponto de não precisar fazer um censo, né? O Senhor não precisa de quantidade, ele precisa de qualidade. Nós vemos no livro de Juízes, a partir do capítulo 6, que Gideão, o Senhor apareceu para ele e falou: continua nesta tua força, varão corajoso, valoroso, né? E o Senhor levantou então Gideão para lutar contra os midianitas que estavam ali atacando as plantações de Israel, depois que Israel havia feito todo um esforço, trabalhado, semeado, arado a terra, feito todo um trabalho, quando chegava a hora de colher o resultado dos seus trabalhos, esses povos, os midianitas e outros povos, se reuniam para atacar as plantações à noite, quando Israel estava dormindo, estava descansando, e eles iam lá e acabavam com o que Israel tinha plantado. Eles levavam, eles consumiam, eles usufruíam do que Israel fazia, conforme acontecia quando o povo hebreu estava no Egito, não é? O povo do Israel, né? O povo hebreu trabalhava feito camelo e os egípcios aproveitavam. Esta é a tônica da questão da escravidão, né? A pessoa que escraviza é quem tem os benefícios. A pessoa que é escravizada é a que gera os benefícios. Então, o Davi não precisava fazer o censo de Israel, mas Davi fez. E quando ele, enfim, começou a passar pelas consequências, quando ele se deu conta que havia feito algo errado, conforme nós lemos no versículo de número 10, né? Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de falar, de haver recenseado o povo, ou seja, deu um peso na consciência dele: eu não devia ter feito isso, né? E então o profeta, né, Gade, apresenta-se a ele e pergunta: olha, o que queres? O que queres? Queres 7 anos de fome? Queres fugir 3 meses diante dos teus inimigos? Ou que por 3 dias haja uma peste na tua terra? E é isso aqui, é este ponto nevrálgico que eu quero tratar. Que aqui ele tinha 3 opções, sendo 2 opções que envolviam as pessoas que sofreriam. E uma das opções era ele sofrer, porque ele seria perseguido pelos inimigos durante 3 meses. Por 3 meses ele talvez fosse envergonhado, humilhado, as pessoas veriam a derrota dele. E aí então o que o Davi fez? Ele fez o que a maioria das pessoas faz. Ele escolheu o que afetaria os outros, infelizmente é verdade. Ou seja, ou 7 anos de fome, ou 3 dias de peste. Ele pesou aqui: não, 7 anos de fome é muita coisa, o povo não vai aguentar. Então faz o seguinte: 3 dias de peste para o povo. Ele pensou nele e colocou o povo no fogo. Querido, querida, esta é a síntese da nossa mensagem de hoje. Que nós não façamos assim com as pessoas, que nós não coloquemos pessoas como escudos para nós, sabe? Nós, para vivermos regaladamente, venhamos a usurpar as pessoas, venhamos a oprimir as pessoas, venhamos a colocar as pessoas em condição inferior à nossa. Amém?
Não façamos isso. Nós estamos vivendo em um país que na sua história ele tem isso, né? 500 anos de desonestidade, 500 anos usurpando o direito do seu concidadão, 500 anos levando vantagem em tudo, 500 anos aplicando golpe. E hoje o que a gente mais vê é golpe sendo aplicado. Cada hora um golpe diferente, cada hora uma coisa pior. Quando a gente vê aqui que foram 3 dias de peste, nós podemos dizer que nós estamos nessa condição daquele povo que por 3 dias viveu debaixo de peste. Olha que coisa terrível, né? Debaixo de peste. Coisas terríveis assolando aquele povo, um sofrimento terrível, doenças de todas as formas, a economia sendo deflagrada, sendo maltratada. É exatamente o que nós vivemos hoje. É o que está vivendo muita família por aí afora. O homem decide roubar, o homem decide matar, ou o homem decide trair a esposa, ou o homem decide ter relações homossexuais, o homem decide pecar e a família começa a viver as pestes oriundas daqueles atos que são cometidos por causa da irresponsabilidade, por causa da falta de amor, por causa da falta de temor a Deus. O Davi, aqui neste caso, deveria ter dito: eu prefiro passar 3 meses fugindo dos meus inimigos. Eu não vou colocar o meu povo em risco. Não foi o meu povo que pecou, eu é que pequei. Tanto que ele chega depois, né? E a partir do versículo de número 17, diz assim: vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém, essas ovelhas, que foi que fizeram? Seja, pois, a tua mão, Senhor, contra mim e contra a casa do meu pai. Ou seja, ele reconheceu que não era justo ele se regozijar enquanto o povo sofria. Ele ficar perfeito enquanto o povo era corroído pelas pestes, pelas situações que acabam com o vigor, acabam com a saúde. E eu gostaria muito, sabe, querido, querida, que nós pudéssemos viver e contemplar nessa nação homens e mulheres com esse caráter, o caráter de colocar a mão na cabeça e dizer: meu Deus, o que eu estou fazendo contra o meu povo? E essas pessoas pudessem se arrepender diante de Deus. Porque o Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi se arrependia. Davi cometeu alguns tantos pecados e ele se arrependeu desses tantos pecados. Isso não é conjectura minha ou dos pregadores. Isso está escrito na Bíblia. No Salmo 51 nós vemos o Davi pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Nós vemos ali Davi registrando o que foi que aconteceu com ele, né? A maldade que ele havia realizado. E ele diz, eu acho interessante a Bíblia Sagrada, que ela não esconde nada de ninguém, né? Poderia aqui estar escondido que Davi pecou, poderia não ter citação nenhuma quanto aos pecados que ele cometeu e também não haver nenhuma citação quanto ao arrependimento dele. Mas tudo que está aqui na Bíblia, querido, querida, é para nos ensinar a fazer e nos ensinar a não fazer também. Amém? O Davi aqui no Salmo 51, ele ensina o que fazer. Arrepender-se do pecado. Isso nós precisamos fazer. Não deixemos as pessoas sofrerem por causa dos nossos pecados, dos nossos maus comportamentos. Amém? Nós vimos por esses dias que uma moça, uma senhora, não sei, pegou uma arma e apontou para uma funcionária de uma loja, tudo por causa de um trocinho desse tamanho de ketchup, né? Ou seja, pessoas que não procuram médicos, pessoas que não procuram tratamentos médicos e que principalmente não procuram a Deus
para se corrigirem, para se tratarem, para pararem de serem sanguessugas, que vivem daquilo que os outros têm. Nesse caso aqui, por exemplo, a paciência da atendente, né? Se caramba, eu estou aqui trabalhando, nem devo ganhar tão bem assim, para a pessoa chegar e colocar uma arma na minha cabeça por causa de um troço desse tamanho. Né? Quer dizer, a pessoa não tem a educação de atender bem a pessoa que está ali trabalhando para uma outra pessoa, né? A própria Bíblia fala sobre isso. Quem és tu que estás a julgar o servo alheio? Aquela moça que estava atendendo era funcionária da loja, né? Quer dizer, então, a gente vivencia isso, das pessoas não acharem que elas têm pecados, que elas têm problemas, que elas têm confusões nas vidas delas, que elas têm que tratar, que elas têm que corrigir, que elas têm que consertar. E o querido rei Davi, ele botou a mão na cabeça quando ele viu que o ato errado, equivocado dele e rebelde dele de fazer um censo que ele não deveria fazer, estava proporcionando mal às pessoas. Ele então viu e ele se arrependeu, disse: Senhor, não faça isso não. Não foram eles que pecaram. Então, querido, querida, que nós tenhamos isso em nossa mente, que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, que nós precisamos observar que muitas coisas de ruins que estão acontecendo com os nossos, com filhos, com irmãos, com maridos, com a nossa casa, às vezes aquele tumulto, aquela grande confusão dentro da nossa própria casa onde nós moramos, que aquilo ali pode ser fruto da nossa rebeldia, da nossa desobediência, do nosso pecado. Amém? Que nós podemos ter participação naquilo ali. E aquilo está acontecendo e conforme Davi, nós temos que tomar atitude para fazer acabar. Nós temos que ser homens suficientes e mulheres suficientes, já que fomos suficientemente homens ou mulheres para realizar a caca, que sejamos para limpar a caca ou para evitar a caca. Amém? Em nome de Jesus. E eu deixo essa palavra com você hoje, nesta data. Amém? E eu quero orar por você, para que Deus te ajude a reconhecer os seus pecados, a reconhecer os seus erros, que Ele te ajude, porque não é fácil não. O rei Davi, no capítulo 51, diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e eu fiz o que é mal perante os teus olhos, de modo que tu serás tido por justo no teu falar e serás tido por puro no teu julgar. Então ele está reconhecendo que ele era pecador. E Deus se agrada quando nós reconhecemos os nossos pecados. Amém? E ele pediu perdão a Deus e Deus o perdoou. Amém? Ele foi homem, muito homem, para chegar para Deus e dizer: recaia sobre mim, não sobre o meu povo, o resultado dos meus pecados, dos meus erros, da minha desobediência. Isto é homem. E por isso é chamado de homem segundo o coração de Deus. Que você deseje, que eu deseje ter esta condição, esta conotação de homem, de mulher, segundo o coração de Deus. Uma pessoa em quem Deus se agrada, porque é uma pessoa capaz de perceber os próprios erros e pecados e de se arrepender deles e de se voltar para Deus para pedir perdão, para que possa continuar seu caminho. Porque uma parte principal aqui é que Davi reconheceu que havia uma trava no caminho. O bem estava travado, não podia funcionar ali. Então ele foi, pediu perdão a Deus e pediu que a praga cessasse. E a praga cessou. Que a praga na sua casa, na sua vida cesse, porque você resolveu que a praga devia cessar e acabar. Não com a oração dos outros, mas com a sua própria oração, porque o próprio Davi foi a Deus. Ele não pediu intermediário, ele foi lá, ele se arrependeu, ele reconheceu o seu erro e ele reconheceu que os inocentes não poderiam sofrer por causa dele, que era o culpado. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro e intercedo pela vida desta pessoa que está diante dessa mensagem que hoje o Senhor colocou no meu coração. Peço ao Senhor, bendito Deus, que o Senhor, pelas tuas muitas misericórdias, Pai,
Leve esta pessoa a reconhecer os seus pecados. E o Senhor, meu Deus, leve essa pessoa a se arrepender desses pecados e a pedir perdão ao Senhor desses pecados. E vá até, Senhor, esta pessoa, até pessoas as quais ela feriu, as quais ela lesou, as quais ela provocou mal, as quais, ó Senhor, ela levou a peste. Em nome de Jesus, faz esta obra na vida dela para que a peste cesse sobre